Bom estar aqui com vocês essa manhã. Irmãos, eu vou dar alguns textos aqui conforme a gente for falando. E aí, se você quiser, anota para depois você dar uma olhada em casa no texto completo, né? Eu acho que vale muito a pena, porque quando você revê, você traz à memória tudo aquilo que a gente trabalhou, e isso é muito bom, né? Se você deixar passar muito tempo para rever isso, aí a gente vai perdendo isso, né, nesse grande cérebro que Deus nos deu. Amém? Então vamos orar para recomeçarmos, né? Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, que realmente é a razão de não sermos consumidos, Pai. Essa sua graça que se renova todos os dias. Pai, nos abençoa, nós queremos estar mais próximo de Ti, queremos andar conforme o Seu desejo, Senhor. O Aquila trouxe aqui o quanto a natureza geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Essa manifestação dessa glória que foi dada a nós por intermédio de Seu Filho. Essa varonilidade perfeita em Jesus Cristo, que o Senhor aperfeiçoa em nós, para que aí sim a natureza possa descansar. Pai, em nome de Jesus, nos dirige nesse caminho de santidade e perfeição que o Senhor tem proposto para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente vai falar sobre um tema que eu acho fundamental nos nossos dias, né? Eu atendo no meu consultório pessoas, pastores, missionários, onde essa questão da integridade nos relacionamentos é uma questão muito frequente. Então eu pensei que talvez a gente pudesse trabalhar um pouco nisso, para que a gente possa se fortalecer nessa área, né? Que é tão fundamental para as nossas vidas, porque na verdade, relacionamento é uma questão de suma importância, tanto para a saúde emocional, como para a saúde física, né? A Universidade de Harvard fez uma pesquisa longitudinal de saúde, e durante 70 anos, eles pegaram um grupo, numa cidadezinha bem perto lá de Boston, chamada Framingham, e eles estudaram esse grupo. Desde o nascimento até a morte, ou ainda vivo, né? Esse grupo de tempo em tempo vai lá para a universidade, eles escolhem amostra de sangue, fazem um monte de coisa, de testes, para acompanhar essa população, no sentido de trabalhar com prevenções, prevenção de câncer, de infarto, enfim, prevenção de várias doenças, diabetes, hipertensão. E dentro desses estudos, eles tentaram descobrir o seguinte: o que faz o ser humano verdadeiramente feliz, né? E aí, nessa amostra, você tem pessoas muito ricas, né, que estudaram em Harvard, por exemplo, e pessoas de classe média, pessoas pobres, enfim, todas as classes sociais. E no final do estudo, eles chegaram à seguinte conclusão: o que faz o ser humano feliz não é o dinheiro, não é a posição social, não são os títulos que ele tem. O que faz o ser humano feliz, de fato, são as relações significativas que esse ser humano constrói no decorrer da sua vida. De fato, esse é o fator mais importante para a nossa felicidade. Nós temos um Deus que é extremamente relacional, né? Se você abrir a Bíblia assim ao acaso, e você tacar o dedo lá, você vai ver, ele vai falar sobre relacionamento de alguma forma. Ou relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a natureza, enfim. A Bíblia, ela trata de relacionamento, porque nosso Deus é um Deus relacional, né? Já na criação, você percebe esse diálogo entre a Trindade, né? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está tendo ali uma reunião, né? A gente acredita que a Trindade se consultando ali, né? Uma falando com a outra, numa relação extremamente equânime, equilibrada,
né? Então, nosso Deus é um Deus relacional. E sendo criado à imagem e semelhança dele, isso está em mim, isso está em você. A gente não vive sem relacionamento. A gente não vive sem relações. E aí eu queria que a gente trabalhasse um pouco na questão da integridade, né, das relações. E aí, integrare, lá no latim, quer dizer fazer completo. Quando você compra um pão integral, você está comprando, imagina-se, né? Ou a gente, pelo menos acredita nisso, que a gente está comprando um pão com a farinha ali integral de fato, nada processado, né? É uma coisa completa, é uma coisa inteira, ela não é dividida, ela não é fracionária. Então a visão integral, ela é sem divisões, sem dois sentidos, sem duas lealdades, sem segundas intenções. E aí, um coração completo, a gente pode pensar em 1 Reis 9:4, quando Davi, né, o centro das emoções da lealdade, das afeições e das ações, sem dúvidas, direcionada a Deus. E a gente tem esse exemplo aí para os descendentes, né? Ele fala o seguinte, pessoal. Em 1 Reis 9:4, a mensagem de Deus é: e se você andar segundo a minha vontade, com a integridade de coração, retidão, essa é Deus falando a Salomão, tá? Como fez seu pai Davi, e se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, aí sim ele seria aprovado. Então o que Deus fala aqui, ele fala de um coração íntegro, que era o coração do pai de Salomão, né? Ter a aparência de integridade simplesmente não é o suficiente. Você tem que ser de fato íntegro. Você pode parecer que é, mas não é, né? E isso é um problema. No caso de Amazias, lá em 2 Crônicas 25:2, você vai ler assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Apesar de ter feito aquilo que Deus aprovava, havia algo no coração de Amazias que não era completo, que não era inteiro. Qual a questão aqui, né? As interferências bíblicas desse conceito. Primeiro é a singularidade de propósito. Você vê lá, Deus falando, né? Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra irrepreensível e íntegro como ele. Deus afirmando aqui a integridade de um homem, né? Às vezes a gente fica procurando pecado em Jó para justificar o que veio sobre ele, mas aqui a gente tem uma autenticação de Deus, dizendo que de fato Jó era íntegro, né? Outro ponto importante é a transparência de vida. Era Jesus, né? Era verdadeiro, um homem, era verdadeiramente um homem de integridade. Você tem lá, enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, de novo eles tentando pegar Jesus em alguma coisa, né? Sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Então a gente tem os próprios inimigos aqui, né, de Jesus, afirmando então a integridade dele. Outro ponto, não é uma condição impossível. Às vezes a gente fala: não, mas chegar nesse ponto, isso é só para Paulo, isso é só para o pastor Adilson, isso é só para fulano. Não, gente, é para todos nós, há uma possibilidade. Deus nos coloca um caminho de possibilidade. E ele diz o seguinte, a palavra de Jesus sobre Natanael: eis aqui um homem em que não há dolo, né? Eis aqui um homem em que não há falsidade. Jesus afirma isso sobre um de seus discípulos, né? E aí Natanael fica espantado com aquela fala de Jesus, porque logo um pouquinho antes ele falava: pode de Nazaré vir alguma coisa boa, né? E lá Jesus desbanca Natanael falando: ô filho, eu te vi lá debaixo da figueira, né? Mas você é íntegro, Natanael, não há dolo no seu coração, né? Então há um caminho de possibilidades para nós. Temos coragem de comparecer perante Deus? Essa é uma questão que a gente tem que responder, né? Demonstrando integridade de vida. A autoridade interna de um cristão é o seu caráter. Presta atenção nisso. A autoridade interna de um cristão
é o seu caráter. E o que é caráter, meus irmãos? Além de muitas coisas, caráter é o que somos no escuro. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Ali você tem um lobo, né, com pele de ovelha. Você pode disfarçar, você pode enganar, mas quando você está sozinho, ou quando você está com pessoas que compartilham o dia com você, ali o seu caráter se desponta, né? Então, caráter é o que você de fato mostra quando ninguém está vendo. Existem valores absolutos, existem certo e errado. Isso é uma coisa interessante, né? Deus coloca, lá nos 10 mandamentos, ele dá um relato daquilo que devemos e o que não devemos fazer, né? E aí o Silvado, quando a gente falou sobre suicídio, ele trouxe uma coisa interessante, pastor. Ele falou que na maturidade a gente já não tem mais que escolher entre certo e errado. Que na maturidade as nossas escolhas se tornam mais difíceis. Porque você tem que escolher entre o bom e o melhor. E isso é difícil. Você vai ter que escolher entre aquilo que é prioridade e entre aquilo que é vital. Para que você tenha uma vida mais saudável. E é exatamente isso. Há valores que são absolutos. A Bíblia trata de coisas, de princípios que são eternos e que não dá para negociar, meus irmãos. Não tem negociação com os princípios da palavra de Deus. Você pode negociar com costumes, com tradições, mas quando a gente entra na área de princípios e valores, aí o bicho pega. Porque para Deus aquilo é eterno, é lei gravada nos nossos corações. Presta atenção nisso. A palavra diz que Deus gravou os seus mandamentos em nossos corações. Agora, a gente muitas vezes não dá ouvido a isso. E aí acontece algo que o apóstolo Paulo chama de cauterização da nossa mente. Olha que coisa. E olha que interessante, hoje a neurociência, ela prova isso. Você tem no seu cérebro 2 bolinhas chamadas amígdalas. E elas são responsáveis por esse sentimento de culpa. Elas são responsáveis pela nossa consciência, parte da nossa consciência. E quando você faz alguma coisa errada, essas amígdalas, elas mandam uma mensagem para você dizendo o seguinte: você está errado. Você está errado. E aquilo fica no coração. A pessoa repete o erro, sabe o que acontece com essa amígdala? Ela para de mandar mensagem. Olha que interessante, a neurociência provando que de fato as mentes podem ser totalmente refratárias à voz de Deus após a repetição de pecados frequentes. O que eu estou te dizendo aqui é para a gente tem que tomar cuidado nessa seara, porque chega um momento, a pessoa começa a pecar e ela já não começa mais ter aquele sentimento interno. Eu não sei com você, eu tenho certeza que é assim, você tem um tribunal lá dentro de você, não é? Que hora te defende, hora te acusa, né? Te defende, te acusa, não é assim? Não é? Pô, não faz isso, ou desvia o olhar, não clica ali. Você tem isso ou não tem? Tem, não tem? E essa é a consciência. A consciência, ela pode estar bem ajustada a Deus. Ela pode ser uma consciência que lê a realidade de maneira clara e objetiva e de maneira real. A consciência também, ela pode estar aquém de Deus, né? E aí a pessoa começa a agir com uma permissividade muito grande. Tudo é permitido, tudo é ok. Onde abundou a graça, superabundou o pecado. É uma volta daquilo que Paulo nos diz, né? Eu vivo na graça, então estou liberado. A gente vê muitos jovens na igreja hoje vivendo isso. E a gente tem que trazê-los para a real. Espera aí, opa, não é assim. Deus pede um compromisso. Deus não quer namorada, Deus quer uma esposa.
As pessoas estão interessadas nos presentes de Deus, nas bênçãos de Deus, mas no compromisso com Ele, a gente tem uma geração que está correndo disso. E isso é perfil dessa geração. E a gente tem que trabalhar com isso, meus irmãos. Porque isso está em todos os âmbitos de atuação dessa geração. No trabalho não há fidelidade, não se assume mais a camisa da empresa, e nas igrejas a gente vê a mesma coisa, uma dificuldade de adesão, por conta desse movimento dessa geração. Então cabe a nós sermos modelos de integridade, para que a gente possa então trazer luz a essa geração, que precisa de fato de modelos. O Brasil precisa de modelos. E você, meu irmão, você, pastor querido, é um modelo a ser visto. Porque você está lá na frente e os jovens estão olhando para você. Alguns anos atrás, um escritor da Folha de São Paulo, um pastor, fez um negócio lá que não deveria ter feito. E esse pastor, e um jornalista da Folha, você sabe que a Folha pega pesado, né? Ela é de esquerda, pega pesado mesmo. Falou, isso jamais deveria acontecer com um pastor. Aí um querido da nossa denominação escreveu para ele o seguinte: por que você não fala isso do espírita? Por que você não fala isso do católico? Por que você não fala isso de um budista? Por que você pega tanto no pé dos cristãos, do protestante e dos evangélicos? E esse cara, Deus usou uma mula, ele pode usar um jornalista da Folha, né? Ele falou o seguinte: do católico, do espírita, do budista, nós não esperamos um comportamento assim. Mas de um protestante evangélico, que diz que ama a Deus, a gente espera. Cara, ele deu uma voadora no nosso peito, né? Sim, o mundo espera assim, como o Áquila trouxe, a manifestação da glória dos filhos de Deus. E essa manifestação, ela vai vir dessa integridade com a qual a gente lida com as situações do dia a dia. Meu irmão, é dia a dia. Opções difíceis de se tomar dia a dia. Dia a dia eu tenho que optar, ou esse caminho ou aquele caminho. Aí a minha filha gravando, né, eu batizei a minha sogra, pela graça de Deus, eu queria contar até 1000, lá, né, mas eu falei, não pode, eu sou íntegro, né. Aí a minha filha ensinando para minha sogra, fazendo lá a sabatina, né, o concílio dela, 5 aninhos, fala assim, vó, presta atenção, ó, tem 2 caminhos, a cozinha estava escura, ela falou, ali é escuridão, lá é do diabo, vó, e a luz do banheiro estava acesa, e aqui é a claridade, aqui é Jesus, vó, o que você escolhe? Dia a dia é a nossa escolha. Parece simples, né? É simples, o evangelho é simples, é isso que Jesus nos propõe, é esse caminho da escuridão ou o caminho da vida, o que você escolhe? Estar sob a graça de Deus não significa desprezarmos os absolutos que refletem o caráter de Deus. O que Ele espera de nós não significa que não existem mais limites e proposições objetivas. Os absolutos morais de Deus são objetivamente obrigados ou abrigados em nosso amor para com Ele e para com o nosso próximo, né? A palavra é: ame o Senhor teu Deus de todo coração, de toda sua alma, de todo o seu entendimento. E o seu próximo, qual o mais importante? Qual o mais importante? De acordo com esse versículo, qual o mais importante, pastores? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Você. Se você não se ama, como que você vai amar o outro? A quantidade de amor que você dá para o outro, a quantidade de amor que você tem para si mesmo. Presta atenção nisso. Se você não cuidar de você, você está na roça, meu irmão. Se você não cuidar de você, você não termina a corrida como tem que terminar. O cuidado de ti mesmo tem que estar junto com o cuidado da doutrina. Essa é a palavra em Timóteo. Timóteo, cuida da doutrina, mas cuida de ti também, por favor. Meu filho amado, meu filho querido,
temos que então ter esse olhar. Primeiro Deus, cuidar de mim. Isso quer dizer eu dar tempo para mim, eu fazer os exames que tem que fazer. Quantos passaram de 40 aqui? Qual foi a última vez que você foi no médico? Ah, você é um cara para frente. Pessoal, olha lá, olha o irmãozão, é isso mesmo. Os convênios adoram os homens, porque 80% dos que vão para os consultórios médicos são mulheres. E 20% são homens. Aí sabe o que acontece? Eu trabalho com pacientes com câncer. Os homens chegam lá com um câncer, uma próstata deste tamanho, já com metástase. E aí não tem o que fazer, meu irmão. Fica muito complicado, porque aquilo já espalhou pelo corpo. Se ele tivesse ido antes, curava rapidinho, porque a próstata, o tumor da próstata, se alimenta com testosterona. Dá um corte rápido ali, ele morre de fome e mata todas as metástases do organismo. E você vive mais 40 anos na bênção de Deus. Só que quando vai lá, a próstata já está, tumor já tomou conta. E aí é muito tarde. Sabe por quê? O cara tem medo do exame de toque. Alô? O problema é gostar, né? Aí você vai querer marcar toda semana. Aí você sai do que é integridade, né? Mas não tenha medo, meu irmão. Presta atenção. Manda cortar essa fala aí, o pastor Adilson mandou, pessoal. Mas é real isso, gente, é real. Eu lido com... E o resultado é terrível. Aí tem incontinência urinária. O cara está com 50 anos, tem que usar fralda, porque não consegue mais reter a urina. Para! Não tem mais ereção, tem disfunção erétil. Para! Olha o perigo que você está correndo. Ah, eu já vi o pessoal ali tudo... Eu vou marcar o médico agora, né? É um perigo, cara. A gente tem que se cuidar, né? Ama a Deus, ama a si mesmo, se cuida. O Projeto Josué tem essa função de cuidar de você e de te alertar para as coisas que são importantes. E a parte física é importante, além de todas as outras. Existe conhecimento verdadeiro, presta atenção. Hoje a gente vive nesse... Não há absolutos, né? Tudo é relativo, não. Você tem conhecimentos verdadeiros de fato, isso é verdade, isso não é verdade. Né? Assim a gente vê lá em 1 João 2,21, não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Né? Aí você tem Jesus falando sobre a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós temos a palavra viva em nós, e essa palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade, segundo João 17:17. Crescemos em verdade, o Espírito da verdade vos guiará. Né? Nós temos essa verdade que nos impulsiona e que nos guia, que é o Espírito Santo de Deus. Integridade e verdade. O conceito pós-modernista é pluralista, não é binário, né? Ele é plural, e ele está bem demonstrado nas reportagens dessa revista Veja. Olha isso daqui, meu irmão. Está ali na capa, ó. 200... Um levantamento aponta que as pessoas ouvem 200 mentiras por dia. Outro ponto. A mentira, segundo a revista Veja, é apaziguadora social, e sem ela viveríamos em um inferno. É um meio de manobra política. Político não mente, né? É um meio de manobra, quer dizer, de manipulação política. Esse é o conceito que a gente tem hoje. Eu preciso mentir, porque se eu não minto, eu vou me dar mal. Né? Aí eu tenho aquelas mentirinhas brancas. Ah, fala que eu não estou. Né? Ah, fala que agora não dá. Você tem que criar uma coisa aí, irmão, quando você não puder atender, que seja de fato verdadeira, né? E que dê para você se livrar da bucha. Deus te deu cérebro para pensar.
Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Está lembrado disso? E aí ele fala, Deus fala para ele, vai lá e unge a quem eu te mostrar. Aí Samuel fala, você está maluco? Desculpa, ele não falou isso, mas ele queria dizer isso, né? Eu não posso ir lá, senão Saul vai me matar. Se ele descobre isso, ele me mata. O que Deus fala para ele? Pega um cordeiro, pega um animal. Quando você entrar na cidade, eles vão perguntar se você veio em paz, você diga que sim, e que você foi sacrificar com a família de Jessé. Estão lembrados disso? Estão lembrados disso? E aí exatamente o que acontece. Assim que Samuel entra na cidade, pergunta para ele, você veio fazer o que aqui? Você veio a uma visita de paz? Ah, eu vim sacrificar com a família de Jessé. Ele mentiu? Não, ele sacrificou de fato, não é? Mas ele contou tudo o que tinha que contar? Não. Por quê? Porque ele não é maluco e ninguém perguntou, é isso mesmo, ele amava a própria vida, né? É isso mesmo, eu falei o que eu tinha que falar, né? Os adicionais, eu vou falar para quem eu confio, não para quem eu não confio, né? Você vai contar você vai abrir o seu coração, você vai contar suas mazelas para quem você confia, não para quem você não confia. A gente só fala aquilo que é difícil para nós num ambiente de segurança. Você entendeu aqui? Só num ambiente de segurança. Então, se você não tem um amigo, de novo, pegando a fala de ontem, encontre um amigo, ore para Deus te dar alguém que possa caminhar com você, né? O pastor Jonas Madureira trouxe em um das reflexões aqui, o Senhor dos Anéis. Você estava aqui quando ele falou isso? E ele falou do Frodo e do Sam, se lembra? Que o Frodo tinha um companheiro que carregava ele nas costas, que era o Sam. E que a gente precisa de Sams na nossa caminhada. Então você precisa de amigo. Se você quer ter uma vida saudável, você tem que ter amigos que você de fato possa confiar. E que tenham um compromisso com o sigilo, né? Porque às vezes tem uns amigão que tem uma língua ali que é muito grande, que não dá para confiar. E a gente só fala o que é difícil nesse ambiente de segurança. Inimigos da integridade. Vamos pensar aí, né? Quais são eles? Sexo, grana e fama. São os 3 pontos que derrubam os homens de Deus. O bebum também? Isso é para anestesiar, né, pastor? Há uma consciência que é pecadora, uma consciência que está devendo. Aí o cara vai enxugar umas, né? Mas sexo, grana e fama são os pontos aí que tem pego e derrubado muitos homens de Deus. E aí vamos pensar na integridade, né? Na fundição antiga, era muito comum preencher com a cera buracos que tinha na peça. Então a peça saía do forno, ela tinha um problema, eles passavam uma cera nela e essa peça ia para o mercado, ela era vendida por um certo valor. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ok. É isso aí, é sincera, né? Quando a peça saía perfeita, quando ela não tinha nenhuma marca, nada, eles diziam, essa peça é sincera. Quer dizer, sem cera, sem camuflagem. Ela é íntegra, e essa peça então era vendida por um valor muito maior, né? O que Deus busca em nossas vidas, ou o que Deus espera na nossa caminhada, é essa sincera, é que a gente não tenha máscaras. E presta atenção, diante dele você não precisa usar máscaras. Você abre seu coração e desnuda a sua vida, né? Isso é integridade. Ser íntegro é possuir a qualidade de ser inteiro, completo, sem divisões e sem duas lealdades. E aí Deus chama esse homem, Davi, de íntegro, né? E a gente tem uma história aí complicada, né, na vida de Davi. Você tem erros ali, né, de ociosidade. Se você pegar lá 2 Samuel de 11, dos versos 11 de 1 a 5, você vai ver ociosidade, cabeça vazia, procurar ver, continuar vendo, faltar ao trabalho, né, coisas que geram então em Davi uma queda moral. E você vê em Betsabá a nudez pública, roupa, né, a falta de ou tipo de, e aí fica, ela era ingênua, ela estava lá peladona, né,
por uma ingenuidade, o que estava rolando ali? Eu não sei se... eu tive a oportunidade de ir lá, né, em Jerusalém, e na cidade antiga de Davi, você vê as muralhas, você consegue ver o que está tudo lá embaixo. Quer dizer, essa mulher não sabia que dava para ver de lá das muralhas, né? Eu não sei, a gente vai perguntar para ela lá no céu, né? Mas uma coisa importante aqui para a gente, a queda, né, desse homem. Você tem lá, primeiro é a ociosidade. Diz o texto, na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, né? E ele permaneceu em Jerusalém. Enquanto os reis deveriam ir, ele permanece, ele fica ocioso. O segundo ponto, ele cobiçou. Uma tarde ele levanta da cama e foi passear no terraço do palácio. E ali ele vê a mulher e ele cobiça essa mulher. Segundo ponto, ele procurou mais informações. Diz lá o texto que ele mandou, mas quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Né? Ele ficou interessado, ele queria saber mais sobre ela. Quarto ponto, ele marca um encontro com ela, mande chamá-la, né? E ele recebe então a mulher na casa dele, no palácio dele. Outro ponto, ele consuma o ato do pecado, né? Aí ele descobriu as consequências, ela manda um recado, eu estou grávida. Agora sim, né? Pegou. E aí, para tentar dissimular isso, ele tenta encobertar, mandando Urias lá para frente de batalha, né? Aí ele maquina o assassinato, olha como o pecado leva a outro pecado, né? Não é? Um abismo chama outro abismo, o Senhor fala, né? Aí ele maquina o assassinato de Urias, e aí ele banaliza o projeto maior de Deus, que era de fato a santificação, que era de fato um povo que é sacerdote, na verdade, do Rei dos Reis. Ele banaliza tudo isso. E ele se entrega ao prazer. As consequências são muitas, né? Vocês sabem, né? Ele tem um filho, e aí o profeta vai dar um enfrentamento nele, né? A gente imagina, por conta desse enfrentamento, a criança já estava viva, então levou no mínimo aí 9 meses para esse homem tá lutando contra essa consciência de pecado, né? Até que o profeta vai lá e fala, ó, e aí Deus leva essa criança, e na verdade você tem aí o adultério, a morte na família de Davi, até o fim da vida dele, né? Agora, eu queria que você, você conseguiu pegar lá aquele negócio pra gente? Bacana. A gente não vai trabalhar nisso agora, tá? É só depois, obrigado, viu? Eu quero aqui uma autoavaliação sua. Ó, nunca, às vezes, muito. Você vai responder aí no seu coração, tá? Olha aí, eu me comporto de modo diferente quando não estou no centro das atenções. Quando não estão me olhando, então, eu me comporto de maneira diferente. Nunca, às vezes, muito. De repente, vejo que esqueci as promessas que fiz a outras pessoas. Como é que é isso? Nunca, às vezes, muito. Percebo que geralmente estou chegando tarde aos meus compromissos. Com frequência, mudo o rumo dos objetivos que declarei aos outros. Quer dizer, você fala alguma coisa e com frequência você muda isso que você falou. Quinto, as pessoas têm dificuldade em me contar confidências. Elas não se abrem com você. Geralmente procuro as soluções práticas em vez de pesquisar os princípios. Acontece alguma coisa, você impetuosamente vai lá e corta a orelha da pessoa, né? Do Malcolm. Em vez de perguntar se eu uso a espada agora, não uso a espada, qual o princípio que me rege aqui nessa situação? Existem coisas que eu não faria se soubesse que estava sendo observado. Tem alguém me olhando. Eu não faria isso. Não tem ninguém me olhando. Aí eu faço. Nunca, às vezes ou muito. Eu esqueço de devolver as coisas que tomo emprestado. Ontem eu emprestei umas canetas aí, 2 não voltaram. Estou brincando, pessoal. Como que é isso?
Você pede as coisas emprestadas e devolve? Né? Isso tem a ver com integridade. 9. Utilizo com frequência materiais de escritório para meus fins pessoais. Isso se você trabalha fora, né? Eu tenho preocupações com a minha imagem, como as pessoas me veem. Como é que você respondeu esse questionário? Aqui a gente cobre várias áreas da integridade. Se alguma delas deu às vezes ou nunca, né, ou muito, vamos lá, utilizo com frequência os materiais e por aí vai, né? Talvez você tenha que repensar como é que você está trabalhando essas questões. Olha lá, procuro soluções práticas. Existem coisas que eu não faria se soubesse que estão me observando? Nunca, às vezes, muito. Se deu às vezes aqui muito, você tem que repensar nessa área da sua vida. Ela precisa ser reavaliada. Presta atenção nisso. Uma coisa que eu acho importante. O projeto Josué, ele não está interessado, a coisa maior não é o crescimento da sua igreja. Porque eu acredito que até o crescimento, ela é Deus que faz. É Deus que agrega. É claro que Ele usa os seus dons e talentos. Mas quem agrega é Deus. O projeto Josué está interessado na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, na manifestação dessa varonilidade perfeita em Cristo Jesus diante da sociedade. Porque a gente quer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus, pastor. Por isso que a gente traz temas que você tem que pensar e sair daqui refletindo. Porque nessa caminhada, Deus vai te dar muito se você for fiel no pouco. Presta atenção nisso. Ele não pode confiar muito se você não está sendo fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus está te colocando nas mãos. Um jogador de basquete, pequenininho, o sonho dele era ir para os grandes lá na NBA. Era jogar com as estrelas, né? Só que ele tinha esse problema. Ele era uma estatura média. E os caras lá, você sabe, tipo o pastor Adilson, né? Gigante. É baixinho diante dos caras, né, Adilson? E esse menino procura o coach dele, e o coach dele fala uma coisa que gravou em mim. Ele falou o seguinte: querido, ore a Deus, não para você ganhar alguns centímetros. Ore a Deus para Ele usar o que você tem de melhor em você. E ele começa a orar. E sabe o que ele tinha de melhor? A velocidade. E depois de um tempo, esse menino se viu driblando e ali incestando no meio daqueles gigantes, cara. A oração dele, então, foi: Senhor, use o que eu tenho de melhor. Eu tenho talentos, eu tenho dons que Deus deu a você. Você não precisa ter o talento do pastor Silvado. Você não precisa ter o talento do fulano de tal que tem uma mega igreja. Não é isso. Você tem o seu talento e Deus vai usar o seu talento. Mas você tem que ser fiel nesse pouco. Senão, no muito, você não vai poder usufruir dele. Sabe por quê? Porque se ele te dá um muito no momento que você não está preparado, você morre, você se enforca. Não precisa muito para a gente se acabar. É só Deus entregar a gente para a gente mesmo. A gente é tão incompetente que a gente não consegue administrar a nossa vida, se não é Deus no nosso caminho, dando as direções. Projeto de Deus para nós, então, né? Cultivando o comportamento sexualmente adequado. Presta atenção nisso, meu irmão. Estabeleça limites claros no seu relacionamento com o sexo oposto. Não dê nem encoraje sinais equivocados. Às vezes a gente entra naquele jogo de sedução, né? Presta atenção. Você vai atender alguém. Você começa a ficar preocupado com o horário.
Você se preocupa com a sua roupa. Você põe um perfuminho. Opa! Espera aí. Saiu da curva de normalidade. A sua esposa fala para você, eu não gosto quando você atende essa pessoa. Presta atenção, você não é pastor luterano, pastor alemão, mas levanta o seu ouvido. Porque as mulheres têm um sexto sentido, cara. Às vezes ela está vendo algo que você não está vendo. A pessoa está te seduzindo e você não está vendo. E é muito fácil cair nesses jogos de seduções. Então tome cuidado, estabeleça limites claros. Né? Lá o provérbio nigeriano, não cheire o que você não pode provar. Não dá uma fungada naquilo que você não pode ter. Cheira a sua esposa, cara. Né? Cheira a sua esposa, falou bem, se prepara aí, eu estou chegando. Né? Aí que nem o dinossauro, né? Querida, cheguei, mexendo o rabão lá, né? Mas alimenta essa mulher, né, durante o dia, né? Porque você, lá no fim do dia, né, você não mandou uma mensagem, uma palavrinha, nada, e você chega lá que é o presente. Você vai ser difícil, né, irmão? Né? Leva uma flor, entendeu? Pô. O homem é muito engraçado. Enquanto a gente não conquista, a gente fica cheio de sebo, né? Cheio de onda. Depois que você conquista, você... chega em casa, tá lá. Para. Cultiva. Minha esposa fala para mim, se você não aguar essa planta aqui, não vai rolar, hein, filho? Eu tenho que estar aguando a plantinha, cara. Tem que estar mandando, ô amor, não é de mim isso, né? Não é de mim falar, eu te amo. Minha linguagem de amor é outra, mas é a dela. Então eu tenho que dar a linguagem dela. Aí a pessoa ela vai estar pronta para você. E você não vai cheirar aquilo que você não tem que cheirar, né? Fora da sua casa, por favor. Cultive um relacionamento intenso com o seu cônjuge. Construa confiança matrimonial mútua. Eu falo, construa uma conjugalidade com a sua esposa. Presta atenção. Os relacionamentos, a família nasce da conjugalidade. E ela termina na conjugalidade, porque os seus filhos, queridão, que você investe lá toda a sua energia, eles vão embora, adeus, aquela menina linda que você criou com todo cuidado, ela vai para um cara lá, vai embora. Que seja um homem de Deus, né? Aí tá passando por isso, né? Aí o namoradão chega lá, né? Ela vai e pega uma Coca-Cola geladinha para ele, você está no sofá e você fica, e para mim? Eu cuidei dessa criatura a vida inteira. Então se prepara, porque o ninho fica vazio. E aí o que sobra? A patroa, a véia, a conjugalidade. Olha lá, a conjugalidade. Está há quantos anos com a véia? Fala para mim. A nega velha, 25 foi ele que falou. 25, foi ele vai fazer 10 anos de casado. Vai fazer 10 anos, é isso aí. 29 anos, olha aqui que bênção. 40, você bateu o recorde, velho. 50 ali, ó. Gente, para você manter um relacionamento com uma senhora por 50 anos, é coisa de Deus. Não é? Fala a verdade. É Deus na fita. Põe Deus no seu relacionamento. Nutre essa conjugalidade, porque é isso que vai ficar depois. A maioria dos divórcios acontecem depois dos 3 anos de casado, ou quando os filhos vão embora. Porque nos primeiros 2 anos você está apaixonado, né? E ela também, ai, como ele é lindo. Né? Ele dá um pum, ela, ai, né? Depois de 3 anos, a coisa começa a ficar perigosa, né? Por quê? Quando você está apaixonado, a gente tem uma inibição do córtex frontal. Sabe o que é essa parte do raciocínio, que faz você raciocinar. Depois de 2 anos, esse córtex volta ao normal. Aí você começa a ver os erros da pessoa, a pessoa começa a ver os seus erros. E aí eles conseguem conviver mais 1 ano. Depois de 1 ano não consegue conviver mais. Por isso que o namoro é importante. Por isso que cortar caminho e casar grávida, por exemplo, é um grande problema. Primeiro porque a pessoa não vive a conjugalidade.
Ela não constrói, ela não tem tempo disso. Um terceiro já entra no caminho. E segundo, porque esse tempo de 2 anos, onde a ficha cai e você vê o outro como ele é, só vai operar depois. Estão entendendo aqui, meu irmão? Conjugalidade, cultive isso com a sua senhora, e você vai ser como o irmão ali, 50 anos e feliz. 50 anos, ele falou com todo o poder ali, né? Glória a Deus, viu, irmão? Elimine ou redirecione as ocasiões de indolência e os pensamentos vãos. Presta atenção, quando você está sem fazer nada, não é que a ociosidade não seja boa, mas aprenda a ter uma ociosidade criativa. Porque se você não se planejar, nesses momentos a fragilidade vem. Não conceda a você mesmo a oportunidade de estar descansando no pecado. Um provérbio britânico: o diabo tenta a todos, mas o indolente tenta o diabo. Né? Aquele que está com a mente vazia, está falando para o diabo: vem aqui e toma lugar. Né? O pecado sexual entra então na mente desocupada. Depois dá uma olhada lá em Provérbios 7, dos versos 7 a 9. Ocupe-se de objetivos grandiosos e projetos conjuntos com a sua esposa, com ela, caminhe com ela. Tenha projetos em comum com ela. Isso ajuda a convivência, isso ajuda a estabelecer vínculos mais fortes. 3 maneiras que Satanás pode destruir um casamento. Presta atenção nisso. Eu não a amo mais, já passou o que eu sentia por ela. Eu atendo homens, presta atenção, líderes de igrejas, de agências missionárias, que vêm com esse papo para mim como psicólogo. Eu tenho vontade de jogar o cara do 17º andar. Ele vem com esse discurso: eu não amo mais, já passou o que eu sentia por ela. E o compromisso? Amar é uma decisão, eu decido amar. Esse negócio de estar apaixonado, isso é coisa de adolescente, meu irmão. Faz parte. Mas isso é da adolescência, a gente tem que crescer. Saber que amar implica investimento de tempo, investimento de energia. Acabou o sentimento, vamos nutrir isso, vamos buscar isso, né? O que está faltando para te despertar? Né? Ela se vestir de enfermeira, sei lá o quê. Compra um kit de enfermagem para ela, pô. Não é? A sua enfermeira, que é sortudo. Vamos lá. Quantas vezes, né? Quantas vezes essa desculpa é utilizada para a quebra de casamento, né? Eu não sinto mais nada, aí quebra o casamento. Essa afirmação representa uma grande inversão de valores, né? E coloca a precedência do sentimento sobre os votos matrimoniais. Então vamos repensar nisso, né? O casamento não é algo transitório, mas é uma obrigação permanente. Provérbios 5:8, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Não vai buscar em outros poços. Olha a sua fonte, né? Deus te deu essa mulher, cultive com ela. Aí o cara fala: mas é que você não conhece minha esposa. Ema, cada um com seus problemas. Você escolheu, agora você tem que trabalhar nisso, meu irmão. Né? Vai, cuida disso, cuida, dá um trato, ajuda a esposa a ficar mais bonitona, né? Não é? Investe, gasta um pouquinho mais lá, mas seja feliz, essa é a ideia. Essas são as mentiras de Satanás. Olha aí, ó, o amor ou está lá ou não está. Quem disse? É decisão. Ele é um sentimento misterioso, fora do meu controle. Para com isso. Você não come dinheiro, desliga a internet. Você não come cocô. Você não é louco. Você tem controle. Sabe por que você não se controla? Porque você não acredita que Deus de fato está ali do seu lado. Sabe por que você não controla? Porque você não acredita no benefício que você vai receber se você se manter puro e santo depois. Porque se você acreditasse nisso de fato, você faria o que tem que ser feito.
Ah, eu não consigo, pastor. O cara lá no meu consultório, eu não consigo, eu tenho que entrar naquele site. Tá, uma arma na sua cabeça. Se você entrar no site, eu te dou um tiro. Você vai entrar? Vai? Uma maleta com R$1 milhão e não é da Lava Jato. Se você não acessar esse site hoje, esse dinheiro é seu. Você consegue não acessar? Então não é que você não pode. Você não quer. É isso aí, porque o desejo, você quer ceder ao seu desejo. E Deus fala muito claramente para Caim: o seu pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. O seu desejo de pecar está aí, está aqui. Nós somos corações caídos, meu irmão. Adúlteros, está aqui, o coração é adúltero, a palavra de Deus diz isso. Cabe a mim dominar. Você consegue. Busca ajuda. Se você estiver falhando em alguma dessas áreas, busca ajuda. Essa visão do mundo é contrária à palavra de Deus. Ela nos mostra surpreendentemente que amor se aprende. O amor deve existir no relacionamento matrimonial, mas a sua ausência não significa permissão para você quebrar os deveres e os votos que você fez. Então acerte essa situação. Você amou um dia, retoma esse amor. Como que eu faço isso, Abner? Eu digo para você, uma oração que você pode fazer é: Senhor, ama a minha esposa através de mim. Ama a minha esposa através de mim. Senhor, me ajuda a ver na minha esposa aquilo que eu vi lá no início. O que te fez apaixonar por essa mulher? Pensa nisso. Traga isso à sua memória. Isso está lá ainda. Isso está lá ainda. Isso vai aquecer o seu coração de novo. Se já passou o amor, isso representa uma vergonha para você ou para o casal. Mas arregace as mangas. Não fique parado, né? Comece a trabalhar no desenvolvimento e no renascimento desse mesmo amor. Pois suas obrigações perante Deus e os homens permanecem inalteradas. Não tem almoço grátis, meu amigo. Nem no projeto Josué. Você está aqui, você tem que ter um esforço para vir até aqui. Você tem que sair da zona de conforto, né? Então não tem almoço grátis. Vai ter que arregaçar a manga e começar a reinvestir nisso. Não se deixe enganar por Satanás. Eu tenho direito à minha própria felicidade, né? É outro discurso que a gente ouve. Ah, eu não sou feliz com ela, eu tenho direito a ser feliz. A felicidade verdadeira só existe debaixo dos preceitos de Deus. Qualquer felicidade fora disso é falsa e procede de Satanás. Leia o Salmo 1, medita nesse salmo, está ali. Né? Outro ponto, segundo, você não tem direitos que contrariem suas obrigações perante Deus. Você não tem direitos que contrariem suas obrigações perante Deus. É seu direito? É. Mas ele está contra os princípios de Deus, já não é mais direito, é obrigação. Se você está agora em uma situação que não é feliz, concentre-se em como modificá-la, restaurando seu relacionamento aprovado por Deus, não iniciando um relacionamento que ele vai reprovar. Está entendendo aqui? Invista no que você tem agora. Comece pensando nos que estão ao seu redor e os que dependem de você. De novo, a gente volta na questão dos vínculos. Você sabe o que previne? Uma das principais coisas que previnem o suicídio são os vínculos afetivos. Estava falando hoje com o Daniel sobre isso. São os vínculos afetivos que você constrói durante a sua vida. A gente falou isso ontem, né?
As pessoas que são casadas se matam menos do que as solteiras. Sabia disso? As pessoas que têm filhos se matam menos do que as que não têm filhos. As pessoas que têm uma vida estável financeiramente falando, também se matam menos. Isso não quer dizer que não se mata, mas se mata menos. E as pessoas que têm fé e espiritualidade também se matam menos. São freios para o suicídio. Então você ter uma esposa, você ter uma família, isso é fator de saúde emocional para você. Terceiro, pesquise as causas da sua infelicidade. Ela foi causada pelos pecados? Às vezes você está em depressão, às vezes você está em quadro de ansiedade, e aí a gente começa a pesquisar um monte de coisa, mas não faz um screening, não faz um scan, né, para ver se é pecado. Atendi um rapaz, tentou suicídio 4 vezes, CEO de uma grande empresa. Ele veio para mim porque eu sou psicólogo e cristão, né, e ele era cristão. Tentou suicídio nessas 4 vezes durante essa caminhada. Depois da 5ª sessão com ele, esse homem chega para mim e fala: eu preciso falar uma coisa para você, doutor. Eu falei: o quê? Pode falar. Eu estou tendo uma relação extraconjugal. Aí eu perguntei para ele, eu entendi, né, a pergunta. Eu falei para ele: tá, você quer que eu responda como pastor ou como psicólogo? Ele falou: como pastor. Eu falei: então você tem que encerrar essa relação agora. É isso que está te adoecendo. Você está doente, você está deprimido, porque você está em pecado. E o Espírito de Deus está te incomodando. E você não quer largar o osso. Larga essa bagaça e volta para sua casa, meu filho. Que essa depressão vai acabar. O problema é que ele tinha uma relação com uma das proprietárias da empresa. E aí terminar a relação significaria perder o emprego. Mas ele optou por Deus. Ele terminou a relação. Ele saiu do emprego. Depois de 3 dias ele recebe uma ligação de um amigo, dizendo: olha, entrei numa empresa, tem uma vaga aqui que é o seu perfil. Pena que você está empregado. Ele falou: não, eu me desliguei da empresa. Ela não preenchia mais o que eu gostaria, o que eu queria. Pô, então vem para cá. Resultado: depois de 3 dias, esse homem estava ganhando mais do que ele ganhava, voltou para a esposa, recompôs o casamento e parou de tomar medicação depois de 2 meses, porque a depressão foi embora. Tem doenças que a origem é biológica. Tem doenças que a origem é do corpo. Mas tem doenças que a origem é do pecado. E aí a gente tem que ser muito sério para tratar com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Não acaricia o pecado, não brinca com isso. Busca a integridade, né? Esse é um alerta de Deus. 4, considere que essa infelicidade, mesmo se você não tem responsabilidades diretas sobre ela, pode ser um período de provação na qual Deus lhe colocou. Para você vencer essa provação. Não veio tentação que não fosse, antes Deus lhe dará o... Busca isso, em nome de Jesus. Não existe nada entre nós, ela é só uma amiga. Alô? Me engana que eu gosto. Ah, ela vai se converter, se eu não for lá e não pregar o evangelho, ela vai morrer no inferno. Para com isso, meu irmão. Tem 42 milhões de evangélicos no Brasil. Você acha que Deus precisa de você para ir lá e converter essa mulher? Seja tolo, isso é o diabo te armando. Para. Freud falou muita bobagem, mas uma coisa ele falou: não existe uma relação íntima entre um homem e uma mulher se não houver um interesse sexual. Agora você dorme com isso e vai pensar na sua casa. A quem você acha que está enganando, né? Livrai-vos da aparência do mal. Olha, o pastor aqui está falando que eu tenho 5 minutos, gente. Pô, o cara me traz de lá de São Paulo para me dar 5 minutos. Para, pastor, que isso?
Vamos lá, a gente vai terminar. Eu só quero andar mais um pouco, eu vou pular alguns pontos aqui. Aí, tá vendo? Você mereceu isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Não me chama mais, pô. Aqui, ó, pessoal, nossa realidade. Olha isso daqui. Isso aqui dói. 12.260 pessoas foram pesquisadas, evangélicos líderes, tá, de igrejas. 96% acessaram sites pornográficos. 4% nunca acessaram. Desses, 62,8% eram homens, 37,2% eram mulheres. 49,30%, quase 50%, tinham cargo na igreja. 50,70% não tinham cargos, eram só membros. 59% acessam a internet pelo celular. 36% pelo computador. E 5% usam outras formas. Hoje, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é a pornografia dentro das casas, das igrejas, das vidas. O acesso é muito fácil. Na minha adolescência, para você ter acesso a isso, você tinha que ir numa banca de jornal, escondido, camuflado, né? Ir lá e comprar uma revista, esconder, pôr debaixo do colchão, né? Para ninguém ver. Ou entrar num cinema para adulto, também camuflado. Hoje você leva tudo isso na palma da sua mão. E para onde quer que você vai para o banheiro, vai não sei aonde. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, olha que coisa absurda. Isso tem um poder tão grande na mente da pessoa, que o sexo virtual acaba trazendo para a pessoa mais prazer do que o sexo presencial, quando ela chega num ponto limite. 30% das pessoas que se relacionam em chat de sexo virtual, 30% vão para o presencial. Olha o perigo que você está correndo. É um vício. É um vício. Que você pode vencer, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para isso. Porque é uma compulsão que pode ser trabalhada e alterada. Vamos distribuir aquilo, Áquila, por favor? Se alguém puder ajudar o Áquila a distribuir. Eu trouxe aqui para vocês, é um pacto que a gente vai fazer. Eu queria uma cópia para mim, por favor. Áquila, vê uma cópia. A minha proposta para você é um pacto de pureza. A minha proposta para você é que você assine conscientemente um desejo de vencer áreas que estão colocadas aqui. O texto começa assim: nós, abaixo assinados, pessoas responsáveis perante o nosso soberano Senhor e Criador, habitantes desse lar, consciente dos males da nossa geração, e especialmente dos perigos em potencial para os nossos corações e mentes, possibilitados pela utilização da internet, desejosos de utilizar esse meio unicamente como uma ferramenta abençoada e para comunicação rápida e eficaz com os familiares e amigos, contribuindo de medida de nossas possibilidades com o avanço do reino de Deus, nos achegamos conjuntamente nessa ocasião para pactuar e concordar nos seguintes pontos. 1. Não nos envolveremos em qualquer tipo de conversação por chat, por e-mail ou por outra forma qualquer que não esteja em harmonia com as diretrizes bíblicas. 2. Depois você lê o resto, tá? Imediatamente deletaremos qualquer e-mail, anúncio, propaganda ou material recebido pela internet que venha a sugerir, mesmo que o grau de sugestão seja mínimo,
imoralidade, pornografia e linguagem impropriada. 3. Não tomaremos a iniciativa de pesquisar e de dar andamento a links a quaisquer sites que apresentem ou promovam imoralidade pornográfica. 4. Depois de realizarmos uma pesquisa legítima em qualquer assunto, não vamos clicar em qualquer link que possa vir junto das pesquisas legítimas, mas que sugira ou nos atraia com teor pornográfico. 5. Procuraremos fazer com que nossos hóspedes, visitantes e amigos que frequentam o nosso lar cumpram esse pacto. Não teremos receio de falar explicitamente sobre esses padrões. 6. Sabedores que, apesar de sermos salvos pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo, temos ainda um coração que é enganoso, que Satanás espera oportunidades para agir, visando a destruição de nossas almas e vidas, que estaremos em uma melhor posição de guarda deste pacto se mantivermos prestação de contas uns para com os outros, sem criar ocasiões para o pecado. Estaremos restringindo o acesso à internet e aos computadores. 7. Temos a percepção completa de que a questão de privacidade é secundária à questão da pureza, coberta por esse pacto. Temos a convicção de que cada subscritor tem o direito à sua vida privada, em seus relacionamentos individuais. Entretanto, privacidade nunca deverá ser utilizada como cobertura para o pecado. 8. Não promoveremos nem encaminharemos piadas sujas ou qualquer outro tipo de material que contenha pontos objetiváveis, impuros ou impróprios. E nos desligaremos de qualquer lista que demonstre essa costumeira remessa. 9. Entendemos que os nossos portais, provedores ou gateways poderão conter chamadas às páginas e sites que levam a situações condenáveis ou colocadas perigosamente nos limites. Não seguiremos essas chamadas ou qualquer link. 10, para terminar. Sabemos que, apesar do propósito desse pacto ser a utilização da internet, a questão da pureza não está restrita a esta área, mas cobre todos os aspectos de nossas vidas. Consequentemente, nos esforçaremos para nos lembrar de nossa responsabilidade, semelhantes nos filmes que viemos a assistir em casa e com nossos amigos, nos programas de televisão que viemos a assistir, nas músicas e letras que viemos a ouvir, nos relacionamentos que tivermos com outras pessoas. Baseamos então essa decisão não no nosso próprio poder, mas confiantes no livramento divino da tentação e do pecado, considerando a questão da pureza não uma expressão de autojustiça, mas um simples enquadramento nas diretrizes da palavra de Deus. Aqui não é fácil, hein? Aqui não é fácil. Para a gente vencer isso, a gente precisa do Senhor. A minha sugestão agora é que você ore com a pessoa que está do seu lado, para que Ele te dê forças para você fazer e ter essa vitória. Amém? Vamos orar um pelos outros? Em nome de Jesus. Aí você assina esse contrato, esse pacto, aí você e Deus, amém? E faz esse pacto com o Senhor. Você tem que ser muito homem para isso, viu? Aqui tem homem! Aqui tem homem! Aqui tem homem! Amém, é isso aí. Tem que ser macho para assinar isso, porque é mais fácil você ceder ao pecado do que virar para Deus e caminhar nessa direção. Vamos lá. Nosso irmão Júlio César, pastor, quer dar um testemunho aqui de 3 minutos para você. 2, né, pastor? Agora é 2. Graças a Deus, queridos. É só um testemunho rapidinho, querido, do celular. No mês de junho, eu tirei 15 dias de férias com minha família e fomos para Salvador ver a família. E ali, a minha filha toda hora do lado, pai, pega a minha sacola aí, nós fomos de ônibus dessa vez. Pai, pega a minha sacola aí. Toda hora eu levantava para pegar a sacola e tinha um rapaz do meu lado que ele não era evangélico, e a gente foi conversando e eu me apresentei como pastor, e a gente foi conversando, evangelizando ele.
a esposa do lado, minha filha, outro filho atrás. E nisso, quando chegou em Salvador, ele ia para Recife. Quando chegou em Salvador, desceu na rodoviária e esqueci o celular. E o celular caiu no chão. Quando descemos na rodoviária, minha esposa falou assim, amor, cadê? Liga para o Magno buscar a gente. Eu digo, tá bom. Futuquei, cadê o celular? Não achei o celular. Eu digo, olhei, meu Deus, perdi o celular. E foi embora no ônibus, foi embora para Recife. E lá ia para Natal, parada final era Natal. Eu digo, Jesus, meu celular. E tudo que eu tenho está aqui. Eu digo, meu Deus, eu não tenho senha. Facebook é aberto, sabe, tudo aberto, não deixo nada com senha. E se eu tiver, meus filhos têm minha senha, minha esposa. Eu digo, meu Deus, o celular. Nisso, ficou 2 meses meu celular fora. E o rapaz aí, ele achou, a gente entrou em contato com ele, e ele, pastor, seu celular está aqui, tá aqui. Fala com o pastor, fala com minha filha. Eu digo, meu Deus, é meu celular. Fomos para Salvador, passamos 16 dias em Salvador, minha esposa passou mais tempo lá, voltei para Corderópolis. E sempre tem aquele irmãozinho gaiato, né? Pastor, seu celular, eu digo, rapaz, eu perdi. Foi para Recife, um rapaz achou, vai me mandar via correio. Aí esse irmão gaiato, pastor, e aí, o que é que tem lá no celular? Né? Tem alguma coisa proibida? Eu digo, meu irmão, estou me vergonhando sua cara, Aí, brincando assim, né? Mas aí eu fiquei tranquilo, eu digo, ó Deus, minha consciência está tranquila, meu celular está lá. Se quiser abrir, pode abrir, está normal. Isso eu tenho consciência que está limpo. Se quiser olhar o histórico, pode olhar. Porque o cara não era evangélico. Eu digo, meu Deus, se ele olhar, não tem importância. Mas o meu medo, pastor Dilson, não era pornografia, não era nada disso. Meu medo era alguém usar meu celular para sequestrar alguém, entendeu? E usar meu celular. Digo, olha aqui o celular, vamos usar desse cara aqui. E fazer isso, que a gente vê muito disso, né? E esse era o meu medo, de Jesus, tomara que esse cara seja do bem. E ficou 2 meses ali, aquele celular na mão dele. Aí, quando foi dia dos pais agora, os meus filhos, pai, a gente vai dar um presente. Eu digo, que presente? A gente vai buscar seu celular. Eu digo, isso não é presente, isso aí é só um favor. Mas aí, cada um deu 50 e trouxe meu celular de Recife para Corderópolis, chegou numa boa. Mas o que eu quero dizer, pastor, é que eu estava tranquilo. Podia estar na mão de uma pessoa, ele podia ser qualquer pessoa, até um bandido, mas eu tinha consciência como pastor que abrindo o histórico aqui, visto que fosse, não ia achar nada que viesse denegrir a minha imagem como pastor, como líder espiritual. Porque se tivesse, ia dizer assim, o pastor da Igreja Batista lá de Corderópolis, olha para aqui o que está... Isso aí seria rápido para denegrir o Evangelho, Jesus Cristo, e estragar com aquilo. Então, eu quero dizer para os irmãos que isso aqui é uma arma, querido. Se você não souber usar, ou se usar, dê um jeito de, Senhor, estou lascado, porque agora a casa vai cair. Eu louvo a Deus que o Senhor tem me policiado muito nisso, queridos. Eu não quero dizer para os pastores aqui que eu não sou santinho, não. Mas a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Até porque, e agora? 2 meses fora. A pessoa, você pode dizer o quê? 26 anos de ministério jogado fora. Né? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe. E vamos caminhar junto nesse projeto tão bonito que Deus colocou para que a gente caminhe. Um grande abraço. Amém.